Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcasts e hoje eu tô aqui com o autor desse livro aqui que é best-seller já no Brasil. Do Invisível ao Inesquecível. Eu tô aqui com o Ricardo Dal Bosco hoje, a gente vai bater um papo bem legal e vocês vão aprender e descobrir a importância de cuidar da marca pessoal de vocês. Dal Bosco, ele é palestrante internacional, escritor, cuida da estratégia de várias empresas, estratégia de marca, para posicionamento. Então a gente vai bater um papo bem legal, fica aí, aproveita já, ó, compartilha, curte esse episódio, manda para frente, encaminha para o seu amigo, para sua amiga que precisa melhorar um pouquinho a marca pessoal, que hoje vai ser muito bom esse episódio. Dal Bosco, obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado por estar aqui, agradeço muito sua presença, como eu falei já para você pessoalmente, falei no Instagram, melhor livro de marca pessoal que eu já li, cara, parabéns por essa obra. Bacana. Não é à toa que virou best-seller rápido, foi uma semana? Foi uma semana e meia, 2 semanas, porque o lançamento físico foi no dia 10 e dia 17, se eu não me engano, ou 19, então foi uma semana, algo assim, um pouquinho mais. Aí veio a publicação lá na Publish News, que geralmente quinta-noite, sexta-noite, ou sexta-feira eles acabam publicando. Muito bom, cara, parabéns, muito bom, essa obra é excelente. E foi algo que foi uma estratégia, na verdade, de fazer um livro um pouquinho menor até do que o padrão. Então eu falei isso no meu story. Exatamente. Ele é fino, mas profundo, didático, prático. Por que foi feito assim? Geralmente um livro de negócios, ele fica ali entre 176 a 208 páginas. Tá. Quando é um livro de autoajuda, ele vai lá para 120, 130, né? Não quer dizer que é obrigatório, mas a gente vê no mercado este padrão. Tá bom. Esse livro, ele é enquadrado muito na categoria de negócios, mas ele tem então um padrão de umas 10, 15 páginas a menos. Tem uma estratégia aí. Tem uma estratégia, porque a minha intenção não era que virasse um livro de cabeceira, tá bom, para que vire aquele livro desgraçado que dá um peso na consciência, que você olha para ele e fala assim, caramba, ainda não terminei de ler, e fica aquele tolete desse tamanho aqui, amarrando a sua obrigação de lê-lo por um ano. Tá. Então, a intenção era que fosse um livro para espalhar mais o conceito de marca pessoal no mercado, que ainda tem muita gente que não se valoriza, não se preocupa ou não sabe nem o que é. Tá. Se eu não fizesse um livro prático, inclusive de aplicabilidade no mercado e para uma leitura rápida, Edilson, leitura rápida de 2, 3 dias, Tá. a pessoa ela não tomaria a próxima iniciativa, ela não tomaria o próximo passo para mudar de fato a sua carreira e a sua própria vida. Então ele é um livro para bateu, levou, 2, 3 pontos tiradas, né, paradas para a leitura e faz com que já de seguida a pessoa possa tomar uma nova decisão na sua carreira. Ô Dal Bosco, eu falei isso num conteúdo que eu fiz no Instagram, foi o livro mais rápido que eu li até hoje. É mesmo? Eu li em 3, quase 4 dias. Por quê? E não é porque é pequeno, não. Porque a narrativa, ela te envolve, ela leva Encaixa bem, né? Você vai indo, você vai conduzindo, né, a pessoa ali na narrativa do porquê você tem que criar a sua marca pessoal, os benefícios, a importância. A hora que tá claro, aí você fala assim, beleza, agora eu vou te ajudar a criar a sua marca pessoal. Então é uma narrativa que, cara, ela é encaixadinha, né? Então eu li muito rápido, cara, muito rápido. Joia. E aqui vem um detalhe até com relação a isso, que 2 observações. Quando eu construo um livro, apesar de que por padrão editorial de certa maneira necessário ter o capítulo, Sim. Mas eu gosto de olhar para minha obra não olhando por capítulo, mas sim por olhares, Tá. né? Por visões com relação ao meu mundo para ensinar o outro, para gerar valor. E um outro aspecto é que até esses dias eu gerei essa discussão nos stories no meu Instagram, qual o livro. E essa pergunta você pode fazer lá para a sua comunidade, Edilson. Eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ter bastante aderência ali. Qual aquele livro que você sentou para ler um capítulo e acabou devorando ele inteiro numa paulada? Tá bom. E tem muita gente, o livro X, o Y, eu sentei e foi um tiro. Né? Se não de um dia, mas em 2, 3 dias terminei ele porque se conectou. E hoje em dia é necessário isso. É que nem tem que ser o mesmo princípio de uma série de Netflix.
Tá bom. Por que as pessoas maratonam uma série Netflix? Uhum. Porque o capítulo anterior ele só serve para uma coisa, para introduzir o próximo, e assim sucessivamente. O fechamento é sempre ali impactante para te jogar para o próximo episódio. É um roteiro de novela. Eu acredito que o livro ele tem que ter essa narrativa sendo bem conduzida, porque um livro ele não pode virar o típico curso online hoje no Brasil, onde grande parte que compra não termina. A depender dos mercados de curso online, chega a ser 60% a 70% das pessoas que compram não terminam um curso online. Livro não é muito diferente, porque basta as pessoas, você fazer uma pesquisa, quantos livros você tem em casa, questiona para os seus seguidores, quantos livros você começou até hoje e não terminou, a gente tem aqui algum problema. Sim. E se a pessoa também não está dando, está amarrando aquele livro na prateleira e não passa em frente, a gente tem de alguma maneira, não é nem conhecimento, é informação aprisionada e um certo egoísmo de não seguir em frente e não desacoplar, né? Não deixar essa cápsula do saber ir em frente. Um livro, e quando eu digo isso, um autor, ele tem alguns desafios. Não é só a escrita, essa é apenas uma. Mas ele tem um outro desafio que é, de fato, lançar, o outro vender, o outro fazer com que as pessoas indiquem, e o quinto desafio, que é este, fazer com que as pessoas leiam até o final. E raramente, se você não conquistar esse quinto item como escritor, você não conquistará o quarto que eu citei. Né? Não vai fazer teu hang loose aqui. Né? Ou seja, porque se a pessoa não ler até o final, raramente ela indica a sua obra. Total. E quando um escritor ele tem a intenção de iniciar dentro desse mercado literário, grande parte pensa apenas na escrita em si. E o que a gente vê hoje em dia, um desastre acontecendo no mercado literário, onde algumas pesquisas botam lá, a depender do país, e no Brasil não é diferente, mais de 90% de autores, de escritores, não chegam à segunda edição. Tá bom. Não chegam à segunda edição. Não pode ter tanta gente ruim assim escrevendo, Edilson. Porque se no país, de acordo com dados atuais, mais de 2.000 escritores lançam suas obras por mês, todo mês, é muita coisa. E se a gente for pensar 90%, 92% não chegam nem à segunda edição, não pode um volume desse ser tão ruim assim. 9 a cada 10 escritores ser ruim, duvido. A gente tem gente muito boa que é desconhecida, não é percebida, ou a marca pessoal não é notável no mercado. Por que isso está acontecendo? Porque este autor, este escritor, escritora, ao invés de se atentar a estes 5 pontos que eu falei, está se atentando apenas a um, que é o da escrita. E não dá bola para, de fato, a pré-venda até o lançamento, ao pós-venda, que muitas vezes passou o frenesi, adrenalina, excitação, o livro tende a dar uma baixada. Como você sairá de apenas um best-seller para se transformar num long-seller? Sim. Agora, como você também guiará essa sua narrativa da escrita, ou mesmo do infotenimento, porque eu digo que cada vez mais um livro ele terá mistura de informação com entretenimento, ou uma gamificação, ou com QR Codes, ou provas que as pessoas vão passando, ou desafios que você vai elevando a consciência do seu leitor para ele ir até o final. Porque se você não fizer a sua narrativa para ele chegar até a última página e tomar uma decisão de falar assim, caramba, que livro, vou indicar, vou postar, vou recomendar, é o começo aqui da ruptura, é o começo da falência, inclusive, do escritor. Muito bom. Ô, Dal Bosco, e pegando esse gancho, faz até sentido essa narrativa que você comentou da história ali do quarto, né? Acho que no quarto não, acho que era o terceiro. Se o escritor, a gente vai continuar nesse assunto, depois a gente vai pular para o próximo, mas se o escritor não cuidar, ou melhor não, vou melhorar a pergunta, se o escritor cuidar da marca pessoal, automaticamente ele vai vender mais. Agora que tá, o que acontece? A gente não vive mais épocas de Essa de Queiroz, Dom Casmurro, Graciliano Ramos, obras clássicas a escritores renomados. Então o que acontece? Hoje a gente está num meio que é a disputa pela atenção, que é o ativo mais importante. Então, se não temos visibilidade, dificilmente uma editora irá querer por você. Certo. Okay? Porque ela depende da venda. Então a escrita não basta, porque alguém só vai saber que você escreve bem,
né? Ou de alguma maneira que cativa o que ela está buscando, que você consegue gerar valor para então ser valorizado como escritor ou escritora, a pessoa só saberá que você escreve bem depois que ela comprar. Certo. O que vem antes é o quê? É venda. E quem muda o mundo? Vendedores e empreendedores. Total. O mundo só é o que é hoje, seja se você gosta ou não, porque alguém vendeu algo para alguém. Alguém vendeu, alguém comprou. Alguém vendeu a Bíblia para alguém, né? Pode ter doado em alguns momentos, mas depois foi difundida pelo mundo por meio da venda. Tá. Né? Jesus vendia, de alguma maneira, a sua palavra, né? Ou seja, um conceito dentro disso, e depois as religiões assumiram isso e também começaram a vender de alguma maneira. Então, o que eu costumo bater muito é as pessoas que transformam o mundo são vendedores e empreendedores. Tá. E todo escritor, ele tem que passar a assumir a responsabilidade daqui para frente que ele é sim um vendedor. Certo. Mesmo que ele não queira ou viva insistindo que eu não tenho perfil para vender. E o porquê que ele é, né, essa representação que muitas vezes uma editora busca? Por causa que, como a gente vive a época que a gente tem excesso de informação, isso não acontecia há 40, 50, 70 anos. Há 40 anos a gente tinha informação por meio de Barça, Almanac Abril, jornal, revista Seleções, jornal, né, televisão e rádio. Sim. Fora isso, por onde vinha? Saber popular, se você nasceu numa família que transmitiu conhecimento entre gerações, né, a biblioteca da cidade, biblioteca do seu colégio, e o resto você aprendia na rua, tá, né, com seus amigos. Sim, total. Agora, vamos sair das gerações Baby Boomer, X, até a Y, que ainda foi criada muito pela rua, e a gente traz algo mais recente, na transição da Y, que são os milênios, para então a Z e a Alfa. Tá bom. Informação não é mais problema, ela está a todo momento à sua disposição. Sim. 2, 3 cliques a gente acessa o mundo, e independente da sua classe econômica, olha só que interessante isso. Seja você classe A, B ou C, boa parte tem um smartphone na mão hoje em dia, pode até não ter dados, mas você pega o Wi-Fi do mercado, da padaria, do escritório próximo e lá vai e tem acesso. Na mesma, aquela pessoa consegue acessar o blog do ricardalbosco.com e ler artigos sobre personal branding. Consegue na mesma acessar a Harvard Business Review. Né? Ou seja, se vai acessar ou não, aí é uma decisão. Mas o acesso tem. A gente não tinha isso há 20, 30, 40 anos. Se temos acesso em volume à informação, não é ela mais o diferencial. Faz sentido. O diferencial começa a ser em quem me traz essa informação. O mensageiro. Tá. Então, aí, agora mesmo, estamos em alta o quê? A sua escrita talvez fique em segundo plano. Mas primeiro queremos saber o quanto que você impacta uma comunidade, e geralmente uma comunidade digital, que daí não tem limites transfronteiriços, para então, por meio dessa confiança que aquela comunidade tem em você, a gente pode pensar numa escada de produtos a partir da sua obra. Então, o que um escritor, escritora tem que estar muito atento daqui para frente é, apesar de que eu também gostaria talvez que não fosse assim, né? Mas não dá para ficar reclamando que assim não é justo. Sim. Porque quem disse que o mundo ia ser justo? Total. Isso é uma ilusão. Sim, muito bom. Muito bom. Ô, Dal Bosco, e por que, assim, ó, pensando de maneira mais didática, pensando no nosso ouvinte aqui, quem está assistindo a gente, 3 coisas que você acha que você acredita e você já aplicou na sua jornada, na sua história, que a pessoa precisa cuidar da marca pessoal dela. Primeiro, tem que ter a atitude de querer sair do modus operandi que se encontra. E para você ter atitude, que essa atitude se transforme numa consistência, ou seja, você não seja aquele cavalo pangaré que desista, que arranca e desiste lá em 1, 2 meses. Para você ter essa consistência, você vai ter que ter a atitude e a coragem de romper algumas bolhas. Certo. E romper bolha é aumento de consciência. É a expansão dela para aumentar as fronteiras do meu universo. E nisso eu vou ter que deixar alguns ambientes para trás. Eu vou ter que deixar alguns relacionamentos para trás. Uma boa parte das pessoas, elas não têm a atitude de começar uma marca pessoal, Wilson, por 2 fatores. Tá.
O primeiro é porque muitas não estão conscientes que são uma marca. Excelente. Porque foram educadas, ou melhor, doutrinadas, eu costumo dizer, pelo modelo de ensino, pelo modelo de trabalho, e esse modelo de trabalho perdura por 200 anos, desde a Revolução Industrial, onde você se sente posse, né, de um CNPJ. Então, eu sempre fui o fulano da empresa X ou o fulano da empresa Y. Ok. Então, você não se vê como uma marca, você se vê como alguém ou um objeto que trabalha para aquilo. Tá. Me lembra muito aquele filme do Charlie Chaplin, que ele não falava nada, né? Ele entrava numa máquina, clássico, saía, clássico. Né? Décadas e décadas depois, grande parte da humanidade continua no mesmo modus operandi de doutrinação trabalhista. Tá. Agora, se você já está consciente de que você é uma marca e você pode passar a se valorizar, muitas pessoas não tomam a atitude de cuidar da sua marca por medo de julgamento. O que vão pensar de mim? Só que essa pessoa se preocupa de um julgamento, se você for ver, daquelas pessoas que conviveram com ela, ninguém se preocupa com o julgamento do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Eles estão um pouco se cagando para você. Okay? As pessoas se preocupam com o julgamento e possuem medo de quem pode invejá-las. E quem inveja você? Jamais é quem não lhe conhece e jamais é quem já morreu. Quem inveja você é quem está próximo a você. A Kim Kardashian está um pouco se fudendo para você. Né? Jesus Cristo também não teria inveja sua. Gandhi também não. Então ninguém que já morreu ou está longe de você tem inveja de você. Tá. Muitas vezes essas pessoas têm medo de se projetar, medo de se posicionar perante o que o outro vai pensar. Só que esse outro sempre é o próximo. Né? Ou o que está próximo. E isso faz com que essas pessoas elas carreguem a vida inteira várias amarras. Tá bom. Ou seja, as crenças, os bloqueios, as suas limitações são algemas que as prendem ao passado e não as projetam pelo futuro. Legal. E quando eu digo que muitas vezes essa derrota está alicerçada em pensamentos, é porque os nossos pensamentos são nutridos pelo passado e não pelo futuro. Para eu ter uma noção, ou melhor, um aumento de consciência para abrir um futuro promissor, eu tenho que me unir a pontes e não a algemas que me levem até lá. Tá bom. E isso se faz pela expansão da consciência. E a expansão da consciência é o entender que podem ter outras verdades que eu acreditava antes que era apenas uma absoluta. Tá. E essas outras verdades começam pela busca do conhecimento a se transformar na busca e na jornada do saber. Tá. Essa busca do conhecimento pode ser, inclusive, a pessoa se unir ao Adilson como um mentor. Pode ser a pessoa se unir a um Dal Bosco, pode ser uma pessoa se unir a Amanda, que está aqui nos bastidores, né, na área de marketing. Ou seja, as pessoas começam, de alguma maneira, romper a bolha que estão localizadas para aumentar a consciência e não cometer os mesmos erros do passado. Só que isso dói. E por que que isso, de alguma maneira, faz com que grande parte queira, né, mas continua cometendo o mesmo erro? Porque sempre o que eu quero alcançar ainda é um enigma, ainda é uma aventura, ainda é uma insegurança. E você corre riscos. Sim, sempre tem, né? Sempre. Então, se eu não correr este risco, tudo vai se repetir. Então, uma série de pessoas hoje, elas não se projetam, ou porque elas ainda não se veem como marca, estão inconscientes dentro disso, ou então já sabem que são uma marca, mas não têm a não dá esse passo, né, para começar e depois se manter dentro dessa consistência. E eu faço aqui uma analogia, até ano passado estive palestrando no Japão e fiz essa correlação, inclusive na palestra lá em Nagoya, ao filme lá de 1998, Show de Truman. Nossa, maravilhoso, Jim Carrey. Né? O que é o Show de Truman? O Show de Truman é o mito da caverna de Platão por si só. Né? E, inclusive, a base do meu livro é o mito da caverna. O que acontece? Ele estava, de certa maneira, algemado e inconsciente, porque ele não sabia que aquilo lá era a bolha. Se a gente trazer aquilo para a correlação das redes sociais, olha que interessante, isso era 98 o filme. O boom que começou a dar as redes sociais digitais foi a partir de 2003. Sim. Porque de 2003 a 2006,
4 das grandes redes sociais surgiram nesse período. Foi o LinkedIn, Facebook, atual Meta, Sim. Twitter, atual X e YouTube. Ok. Depois, 2010, veio o WhatsApp e Instagram, 2016, TikTok, assim como hoje tem milhares de redes sociais menores. Mas 4 dessas vieram naquele período. 98, aquilo já era uma introdução da rede social hoje. Sim. Cada um está numa bolha. Só que, por vezes, você não percebe que você, de forma inconsciente, está sendo induzido para o que aquela bolha, aquele algoritmo, quer que você esteja. Muito bom esse faz muito sentido, porque eu li, talvez possa ser que você leu 12 Regras da Vida já? Do Jordan Peterson? Já. Ele faz uma analogia muito parecida com o que você falou, ele fala sobre frequência, né? Normalmente você está numa frequência e as pessoas estão em outra frequência. E elas não querem, se você descer na frequência delas, você não vai conseguir fazer isso daqui e levá-las à sua frequência, né? Ele fala, então, larga lá, porque se você descer para tentar equiparar a frequência, as pessoas vão te manter lá embaixo. Exatamente. E é isso que você falou, me veio esse insight, porque ela não consegue dar esse passo, porque ela fica ali de alguma maneira até... O que a pessoa vai achar, né? Elas ficam no perfil merdiano, que eu costumo dizer. Merdiano. Merdiano, mistura de mediano com merda. Boa. Né? E aí vira aquele profissional mérdio a vida inteira. Não vira um outlier. Né? Fazendo até analogia, também um livro, né, da tradução para o Brasil, Fora de Série. Sim, né? Maravilhoso. Internacional Outlier. Ou seja, na estatística, o outlier é o ponto fora da curva, vamos dizer assim. E isso dá uma certa dor, dá um desgaste energético, né? Dá riscos, gera riscos. Então eu sempre costumo dizer, isso nas palestras, é o seguinte, não tem nenhum problema você não querer ir para essa outra bolha que você não está, ou que você não quer romper. Agora decida o preço que você quer pagar, porque tudo tem um preço. Ficar tem um preço, ser meridiano tem um preço. Ser foda no que você faz, ser referência no que você faz, ser autoridade moral, também tem um preço. Sim. Será que você quer pagar este preço ou este? Porque o pior dos cenários para um profissional aqui, o pior dos cenários para um escritor ou escritora, é decidir ficar na etapa da procrastinação, que é o meio termo. São três níveis que eu trabalho com mentorados. Então, a gente tem aqui o cara que fica na preguiça, ele já está consciente do que tem que fazer. Mas não vai, né? Mas não vai, porque ele assim, mas é uma decisão dele e eu admiro. Eu admiro o preguiçoso. Porque é o seguinte, o cara está bem resolvido com ele. Tem que fazer isso? Tem. Tudo bem, mas eu prefiro ficar aqui e tá tudo de bom. Tô pouco me fudendo, porque eu não tenho nada a ver com a vida do cara, tô me cagando para ele e a minha vida não vai mudar em nada se ele se esforçar ou não, ok? Se quer ficar na preguiça, tá tudo jóia. Eu que não vou encher o saco daquele CPF. Agora vamos para o segundo nível, o procrastinador. Ele é consciente do que tem que fazer. Só que ele não faz por recompensas de curto prazo, recompensas imediatas. Porque se você procrastina em qualquer coisa na sua vida, seja na sua projeção de marca pessoal, seja na escrita do livro que você não acaba nunca, seja no seu lançamento, seja no esporte, na academia, seja no relacionamento amoroso, se você procrastina em alguma coisa, é porque tem algum ganho. Ok. As pessoas não percebem isso. Total. Toda procrastinação ela só existe porque lhe dá algum ganho. Senão você não era maluco de se dar chibatada se aquilo lá não tivesse nenhum benefício. Sim. A procrastinação você não está querendo o resultado final, mas você está se mantendo naquilo. Então é porque você tem algum ganho. Só que se você perceber onde está este ganho, geralmente ele é um passo à frente. Só é o curto prazo. Aquela sensação imediata. Agora, no médio e no longo prazo, isso lhe dá muito arrependimento ficar naquilo. Então quem que é o procrastinador? É aquele que ele sabe o que tem que fazer, assim como o preguiçoso, mas não faz. Tá bom. Só que ele não faz e fica sofrendo dentro daquilo.
Ou seja, caramba, mas eu podia, eu tive essa ideia. Né? Aquele cara do balcão do bar. É né? aquele cara que teve a ideia do Facebook antes Exatamente. do Zuckerberg. Cara, quantas pessoas, muitas vezes tu pega o transporte pelo aplicativo e fala assim, essa ideia aqui, não, isso aqui eu tive anos atrás, né? Pô, todo mundo teve a ideia. Não, um livro com essa capa, com esse tema, não, eu já tive uma ideia, né? Esses tempos eu terminei uma palestra no Centro Rebouças, aqui pertinho em São Paulo, e aí chega um cara, olha, tudo que você falou, eu já pensei sobre isso, Dal Bosco, eu já pensei sobre isso. Então, assim, cara, para mim não teve grande novidade. Eu falei assim, e aí, o que você fez, né, com essa informação? Com tanta informação, né? Ele assim, não, eu que eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Eu falei assim, porra, então eu não tenho tempo para ti. né? É um prazer, cara, entendeu? Se você quiser ir para um próximo nível, me contacta e aí a gente, né, a minha equipe, e a gente vai para esse próximo nível. Porque eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Tem um procrastinador, ele tem a vontade, né? Mas não consegue sair deste nível. Agora, quem que vence no mercado? Quem que atinge o pódio do seu mercado? Quem que se transforma numa marca única, singular? São aquelas pessoas que têm a atitude para sair dessa curva meridiana, estão conscientes que são uma marca, estão conscientes do que precisam fazer, estão conscientes que vão falhar dentro desse processo, muitas vezes, porque só falha quem busca a vitória. Total. E, consequentemente, eles lá chegarão. Né? Ou, se não chegarem aonde desejam, vão chegar muito próximo. Né? E vão criar o seu ecossistema, o seu ambiente, a partir daquelas vitórias que foram aumentando a sua consciência nessa jornada. Tá. Então, existem aqui 3 cenários. E a vida é muito simples quando a gente olha dessa maneira. Em qual quadrante você quer estar? Em qual bolha você vai querer estar do seu show de Truman? Muito bom. No perfil, né? Consciente, mas que não avança, no perfil meridiano ou no perfil que se transforma numa marca única, constrói um legado, se transforma impactante, memorável, marcante e transforma a vida de outras pessoas por meio de um valor a ser gerado. Muito bom. Você estava falando sobre a procrastinação, e eu estou lendo um livro na comunidade, até que está aí na tela aí, A Mente Sem Transformação. A gente está lendo o livro do Adam Grant, chamado Potencial Oculto. E ele deu uma definição de procrastinação que eu achei maravilhosa, que tem total a ver com o que você falou. Que ele fala que você não consegue fazer o gerenciamento das suas emoções. Porque é o quê? Que você falou. Eu vou dar um passo. Aí, só que o meu passo, ele não vai dar o resultado amanhã. Nem talvez mês que vem, nem daqui 3 meses, talvez daqui 1 ano. E aí a pessoa não dá esse passo porque ela não consegue gerenciar a própria emoção nessa jornada. E aí, o que eu quero dizer com isso? É tudo sobre recompensa imediata. Justo. Então, cara, faz muito sentido isso, me veio na cabeça essa explicação que é primoroso isso que você falou. E olha só que bacana. Quando você começou a falar do Adam, já imaginei que era esse livro. Porque agora meu livro tem, né, este recente, tem 2 meses aí do lançamento. Geralmente a recomendação na Amazon do livro que mais está sendo comprado, junto dele com o meu, ou do meu com... Né, é este. Então, geralmente quem compra um combo, ou quem compra 2 livros na Amazon, leva o meu e o dele, ou o dele e o meu. Muito bom. Então, por quê? Por causa que existe essa correlação entre perfis que gostam de um lado e também vão apreciar o do invisível e inesquecível. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô Dal Bosco, qual que é o primeiro passo didático? Qual que é o primeiro passo para a pessoa que está aqui ouvindo a gente agora, se identificou em um dos 3 níveis e precisa começar a cuidar da marca? Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Se ela quer pagar o preço. Decidiu pagar o preço. Não, cara, o Dal Bosco foi lá no podcast, entendi. O que eu faço agora? Ok, então decidi pagar o preço. Ou seja, e esse preço eu sempre costumo dizer que ele vem de 3 vertentes. Tempo, energia e dinheiro. Boa. Toda ação que eu vou tomar na minha vida, eu vejo assim, ok, vou ou não vou? Pelo menos eu tenho que analisar em termos de tempo, energia e dinheiro para me dar uma racionalidade do que eu tenho capacidade naquele momento de assumir ou não. Tá. Porque senão eu deixo pelo emocional, a gente quer entrar em tudo. Ok? A partir do momento que eu decido, né, querer pagar o preço, eu tenho que estar consciente. Então, eu estava inconsciente com relação àquela área. Eu tenho que estar consciente
do futuro até o presente o que eu terei que fazer para alcançar aquele objetivo. Tá bom. Então, o meu método ele vai muito no é lá que eu quero alcançar, é lá aquela minha missão, é aquele meu objetivo final. Ok, agora eu vou decupar do futuro para o passado, aí sim, microações Tá bom. que me levarão a evoluir até lá. Sabe o que acontece às pessoas quando elas querem arrancar, Edilson, e aí elas cometem um erro, uma falha fatal? Elas se preocupam num primeiro plano, num primeiro momento, na ação e não no objetivo final. Tá bom. Então a pessoa senta comigo, ela faz a primeira pergunta. Tá, mas antes eu quero saber o seguinte, quanto tempo que eu vou ter que destinar na minha semana ou no meu mês para fazer isso? A pessoa já começa toda errada fazendo esse tipo de pergunta. Entendeu? Tá. É a pergunta do derrotado. É a pergunta do derrotado, eu sempre falo. E aí eu tenho que ser muito sincero. Eu falei assim, olha, essa pergunta é de quem não vence. Nunca ninguém que venceu começou com esse tipo de pergunta. Porque imagina, eu quero subir o Everest. Okay? Tá. Se antes de eu querer botar isso como uma meta clara, eu ficar me perguntando tudo que é preciso para lá chegar, eu estou ferrado. Eu não vou alcançar nunca com relação a isso. Tá. Tá? Então, opa, o meu objetivo é X, Tá. ele está claro e eu tenho potencial para lá estar? Tenho. Beleza, então eu tenho que estar consciente. É um objetivo claro para mim com relação àquilo? É, porque tem coisas que a gente tem que separar. A ilusão de eu quero me tornar com 40 anos o jogador melhor que o robozinho, Tá. Cristiano Ronaldo. Certo. Esquece. Né? Tá um Então, pouco difícil tá, já, tá né? um pouco difícil, né? Enquanto o outro está parando, você está querendo começar. Ok? Agora, é um objetivo racional? Tá claro para você? Está. Agora, num segundo plano, eu vou pensar nessa fragmentação. Quais são as microações, microprojetos, microtarefas para fazer eu chegar até lá? E eu sei que o primeiro passo que eu vou dar não vai me levar diretamente ao meu objetivo. Jamais. Tá. Mas certamente ele me tira do estágio do que eu estou agora e me leva a um outro estágio que eu mostro para mim que eu sou possível de realizar. Então, qual é o primeiro passo? Após você ter muito claro que realmente isso é a única coisa que você quer agora, ou seja, a sua grande missão nos próximos tempos é alcançar aquela marca forte, divida em fragmentos, ou se você não souber como, claro, consulte, procure um mentor que possa direcionar Compre você. o livro. Compre o livro, vai ler, né? Porque o que é a leitura? Também faz parte do aumento de consciência sem sair do lugar, só que sem sair do lugar físico. Porque aqui dentro você tem uma expansão que jamais voltará ao que você é hoje. Uhum. A mesma coisa aqui. Os nossos ouvintes poderiam voltar a este podcast daqui a uma semana e ouvir o mesmo episódio. Certo. E tem muitas vezes as pessoas que acabam repetindo, escutam 2, 3 vezes o episódio. Nunca mais será a mesma, porque as pessoas, quando voltarem daqui 7 dias para nos escutar, a consciência delas já é diferente e algumas coisas que não entraram no primeiro episódio entrarão no segundo e no terceiro e vão fazer ainda mais sentido. Caramba, na primeira vez eu não tinha entendido o que ele queria dizer com isso. Agora eu vi a bolha do show de Truman que eu estou, né? O que acontece aqui? Quando você fragmenta, você torna isso mais tangível, mais realizável. Tá bom. E mostra para você progressões possíveis. Você também vai controlando um pouco mais os riscos e vai dando, mesmo que sejam baby steps, passinhos de bebê, você vai, de certa maneira, segurando no corrimão e vai nessa sua desconfiança, já que você, por vezes, começa essa jornada ainda desacreditando um pouco de si, vai mostrando que essas possibilidades, elas são reais de acontecerem. Tá bom. E você vai construindo o que eu chamo de ecossistema da vitória. Tá. Você vai furando a bolha que você está, que ela era embebida de bloqueios, de crenças, de limitações e desconfianças, e vai começando a depositar confiança naquela única pessoa que você vai ter que suportar até o final da sua vida, que é você mesmo. Ô Dal Bosco, sabe o que eu anotei pra gente falar hoje aqui, que eu não posso deixar passar? Por que eu falei que o livro é bastante prático, bastante didático, né? A hora que você vai elevando o nível de consciência na sua narrativa, é onde você fala assim, beleza,
preciso dar esse passo de cuidar da minha marca, a matriz. Você até auxilia com ferramenta a matriz do, tá bom, você decidiu que é da sua marca, você vai ter que ir para a rede social, seja ela qual for, porque hoje é onde está a audiência. E aí a hora que você encaixa a matriz ali, e isso é que eu falei bastante desse livro aqui, quem tá lá no meu Instagram já sabe que eu falei super bem do livro do Dal Bosco, não é porque ele tá aqui, o conteúdo tá lá. A hora que você pega, elevou o nível da consciência, a pessoa decidiu, você fala, agora eu vou te ajudar. Aí você apresenta a matriz, que você quebra ali todas as objeções, o mapa. Isso é quase uma mentoria, né, para a pessoa ali. O que acontece com a matriz PC Dogs? Grande parte das pessoas que dizem que ensinam ou que mentoram, na verdade elas batem papo, mas elas não têm uma didática do ensinar. Ou muitas vezes o próprio mentor ou a mentora está inconsciente dos problemas e da causa do problema que o outro lado enfrenta. Sim. Quando eu construo a matriz, né, a depender do tipo de mentoria de carreira ou de posicionamento de marca, que eu trabalho com mentorados e mentoradas, quando eles vão construir a matriz com relação ao público que eles querem atingir e o que eles querem vender, e não necessariamente a venda é de um produto ou um serviço, pode ser a venda da sua imagem para transmitir mais confiança e segurança e o mercado querer mais você. Tá. Um headhunter, um RH, mídia lhe convidar com frequência. Sim. Para você, né, como autoridade, é visto como autoridade moral para dar opinião ou ditar tendências. O que acontece? Quando as pessoas elas começam a listar os problemas típicos do público-alvo delas, quando elas começam a listar a causa dos problemas que o público-alvo delas possui, quando eles começam a listar objeções que esses públicos podem estar apresentando e por causa das objeções, desses muros que colocam, eles não compram de você, eles não chamam você, eles não convidam você para uma nova oportunidade da carreira. Geralmente o pessoal fica de boca aberta no sentido de caramba, eu nunca tinha parado para fazer esse exercício simples. É método FCA que eu chamo, feijão com arroz. Sim. Tá? Mas isso é máquina de pão, isso é máquina furadeira. Se você pegar qualquer manual, né, de uma máquina de pão, de uma furadeira, de uma geladeira, estará lá. Se acender a luz vermelha, né, o problema, ela acendeu a luz vermelha. Sim. Possível causa, você fez merda. Né? Ou Sim. seja, era 110, você ligou no 220, porque você não reabasteceu com X, você deixou a cafeteira ficar sem água, Ok. Possível solução, né, e dá um encaminhamento. Olha, não adianta você fazer nada, você fez merda, leve para assistência. Pelo menos é um encaminhamento, ok? Sim. Quando a gente vai para a nossa marca, o básico que a gente tem que fazer é um exercício da matriz que eu proponho no livro. Espera lá, eu quero só comunicar da boca para fora, eu só quero só trabalhar criando empatia com o meu público-alvo, eu só quero falar questões emotivas, mas no vamos ver, pouca gente consegue guiar o seu público-alvo para sair do problema e transformar isso numa solução a ser apresentada para ele. Sim. E aí, toda semana, eu recebo um mundaréu de grandes influenciadores, seja Instagram, seja LinkedIn, pessoas com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, com o mesmo problema. Dal Bosco, por que me indicaram você? Dal Bosco, me indicaram você. O que foi, criatura? Ah, porque eu não vendo nada ou meu ticket é baixo. Quando você vai analisar o perfil da pessoa, todo post dele ou dela, todo dia tem 3 mil, 4 mil, 5 mil curtidas. Okay? E aí eu falo, quer trocar isso no começo, né, de uma nova era, para um menor engajamento, mas para você fazer com que o seu público-alvo entenda o que você venda, de uma maneira em grande parte indireta, mas você vai criar uma autoridade moral daqui para frente? Ah, não. Raros os que querem. Prefere os 4 mil likes. Porque o que é o like, muitas vezes, em volume, daquela pessoa que é só sedenta por fazer isso todo dia na rede social? Grande parte não é só uma estratégia de viralização e busca por atenção, mas muitas vezes é para tampar um vazio interno que nem elas estão percebendo. Tá. Está no inconsciente. Sim. Muitas vezes o que as pessoas mais aparecem é para tampar um vazio interno, um buraco interno. E quando você, como um mentor, faz com que as pessoas percebam isso, aqui é um binário, são os dois extremos, não existe meio termo. Ou aquela pessoa fica ressentida e não gosta de você, porque você falou algumas verdades, Sim. e consequentemente essa pessoa tem que mudar para ter um resultado diferente, já que se ela ficar botando no dia dela
as mesmas ações, não tem como hoje, 18 horas, ter um resultado diferente. Seria um idiota pensar que eu vou continuar da mesma maneira todo dia e eu achar que ao final dessa minha máquina vai sair um produto diferente. Agora tem um outro lado que cai na real. O chamado cair na real, que se falava muito no passado, né? E esse cair na real, ele começa a entender que aquela não é a praia dele. Né? Tá bom. Ou seja, ele começa a ver que, opa, para eu ter sombras, eu tenho que ter um guarda-sol, eu tenho que saber para qual lado está o vento, eu preciso botar o guarda-sol. Tem dias que não vai dar para colocar esse guarda-sol. E esse lado ele busca ajuda, esse lado ele pega um mentor que começa a acompanhar de mãos dadas durante essa trajetória, ele passa segurança para o que fazer. Mas uma boa parte não quer isso. Quer continuar alimentando seu público-alvo com um bando de puxa-saco, um bando de paparicagem, mas que de nada vai levar eles a um resultado diferente. Tá bom. Então, este cuidado é fundamental aos nossos ouvintes aqui para que tomem decisões que gerem, de fato, o resultado que você quer. Se você apenas quer curtidas para tampar um vazio interno, está tudo certo. É uma decisão. Agora, só isso não paga boleto. Se você não tiver uma estratégia que guia o seu público-alvo e que transmita a segurança de que você é a solução, o outro lado não vai comprar. E grande parte desses grandes influenciadores que recorrem a mim toda semana, eles não trocam e ficam anos cometendo as mesmas falhas. Eles não trocam a estratégia e ficam cometendo os mesmos erros. Ou seja, aquelas pessoas têm uma limitação para deixar algumas questões para o passado e rumar para novas ações do futuro. Tá. Ter, né, a coragem de assumir riscos para ir para uma nova jornada é fundamental dentro dessa conquista. Muito bom. Essa matriz, assim, eu achei ela, como eu falei no começo da pergunta, né? Ela é muito didática. Quando eu estava lendo, eu parei a leitura. Eu fui lá imprimir, porque isso tem no livro também, né? Você deixa vários links ali para você baixar. Eu falei, não, vou fazer essa matriz. Aí eu fiz a matriz. E tem isso também, né, gente? Não é só ler o livro. Tem que entrar em ação, tem que fazer o exercício, tem que fazer o que o Dal Bosco está propondo como solução, não só ler, né? Pega, por exemplo, o exemplo do Clube do Livro, por exemplo. Sim. Você pode montar uma matriz PC Dogs para o clube. Quem vem ao grupo, né? Por que não vem? Qual é o problema típico que está acontecendo? O problema é sempre o mesmo. Falta de tempo. Falta de tempo, né? E aí é o que eu costumo dizer até que a falta de tempo é mais até a objeção do que o problema. Porque a falta de tempo, inclusive, é a principal objeção para tudo, né? Para quem quer contratar marca pessoal. A desculpa mais frequente. Porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, é a mesma coisa. Eu não leio porque o livro é caro no Brasil. Beleza. Custa menos R$2 por mês um típico livro. E se o problema fosse preço de livro no Brasil, sebo não existia. Ok. Ia estar tudo vazio. Faz muito sentido. Porque se o preço de livro fosse o único impeditivo para não ler neste país, os livros de R$20, R$30 na Amazon seriam os mais vendidos. E não são. Não são. E não são. Então, será que é isso? E será que é falta de tempo? É falta de tempo ou de prioridade para a pessoa sair daquele nível procrastinador, daquele nível médio, para ela vir pagar o preço de estar no pódio. Porque quem está no pódio? Quem teve a coragem de assumir que queria ir para um novo nível. E não necessariamente esse novo nível é você querer se tornar o melhor no que você faz. O melhor com relação ao seu próprio mercado, ao seu próprio segmento. Não. Eu costumo dizer que só ficar disputando pódio não é nem essa estratégia que eu transformo com profissionais que queiram construir a sua marca pessoal. Porque isso é um canibalismo. É uma briga de foice no escuro. Você querer ficar sempre no pódio do seu mercado. Tá. Porque até a minha própria logomarca, né, que é uma montanha, né, a mistura da cadeia das Rochosas, onde é que eu morei nos Estados Unidos, com o Everest. O pico poucos atingem, mas lá mesmo assim, se você for o primeiro, o ar é rarefeito. Tá bom. Você não consegue ficar por muito tempo. Então a estratégia aqui não é construir marcas que estejam sempre no pódio, mas que você se transforme numa marca que seja única. Porque quando você é único, você é singular e aí você não tem comparação.
Você sempre estará no pódio, mas no seu pódio, no pódio construído, porque você ocupou esse espaço na mente do seu público-alvo. E o seu público-alvo ele não tem dois para escolher com relação a um mesmo produto ou serviço que ele precisa solucionar uma dor. Ele pode, ao fim das contas, não escolher por você, por preço, por atendimento, por outras questões, e lá vai porque você faz o L, faz o JB, faz seja lá o que for, e aí ele escolheu o outro. Mas ocupar o espaço na mente do seu potencial consumidor como número 1 sempre é um que ocupa. Total. Sempre é apenas um que ocupa. Agora, eu quero apenas disputar e ser comparável ao meu mercado, ou eu quero ser uma marca única que surfa sozinho num pódio? Ou seja, que você passa a não ter concorrentes de fato equiparados. E este trabalho aqui, ele é fundamental dentro dessa construção. Porque quando a gente vai entender por que uma pessoa ela não adere mais ao Clube do Livro, por que uma pessoa ela não compra mais marca pessoal, por que uma pessoa ela não se posiciona, por que a pessoa ela não quer ir para um novo nível de consciência, quando eu entendo os problemas, eu tenho que fazer um trabalho para entender a causa raiz deste desafio, deste problema. Porque se eu não transbordar em conhecimento para arrumar a causa raiz, eu não consigo arrumar essa máquina humana. Jamais este profissional chegará no seu superpotencial. Não, total. E aí, Dal Bosco, faço um adendo aqui. Esses dias eu estava numa aula da comunidade, né, do Clube do Livro, e aí a gente estava conversando ali, tem gente que está comigo há um ano já, né? Eu comecei ano passado em maio, e a pessoa deu um depoimento, né, falando o que melhorou na vida dela. Disciplina, pensamento com clareza, organização. Ela elencou uma série de coisas, né? Uma série de características que evoluiu ela. Só que foi um ano. E aí, o que eu falei pro pessoal? Eu falei, gente, aqui tem um ponto pra gente fazer uma reflexão. Que é o quê? Tá tudo bem você não ler. Igual você falou, tá tudo bem você não cuidar da sua marca. Só não queira ter o resultado de quem tá lendo. Não enche o saco. De quem tá cuidando, né? A pessoa leu 12 livros, ela vai, assim, ó, gente, ela vai ter mais resultado que você que não tá lendo. É fato. Do mesmo jeito que quem cuida da marca pessoal vai ter mais resultado de quem não cuida. Então, assim, tá tudo bem não ler, tá tudo bem cuidar da marca, só não vai ter o resultado de quem tá fazendo isso. A gente vive a era onde muita gente começou a entender o que é preciso fazer, mas pela busca de mentores que passam a mão na cabeça e vivem dizendo, fica tranquila, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Okay? Ou então, se não der, não era para ser. Se não der, é porque Deus não quis. Né? Eu digo assim, seja lá o Deus que o nosso ouvinte aqui acredita. Mas coitado do seu Deus, deve estar com a orelha vermelha, de tanto que ouve, né? Porque Deus não quis, né? Porque não era para ser, etc. Tudo bem, quando você fez tudo que era possível de se fazer e a partir disso lhe resta fé, aí é porque talvez o seu Deus não quis. Agora, muita gente responsabiliza o outro lado sem nem ter se esforçado ou ter exercido o seu superpotencial do que seria possível. Então, quando alguém quer apenas justificar, terceirizar a responsabilidade no seu Deus, de que é porque aquilo, né, porque ele não quis, por isso que eu não lancei meu livro este ano, porque ele não quis, que é porque é melhor eu ficar no bastidor e não me projetar, porque ele não quis, que é para eu não ter ido para aquela nova função na empresa X, porque ele pode que não, ele que não quis, para eu, né, por eu não ter impactado mais pessoas e feito a diferença positiva na vida de outras pessoas. Será que seu Deus não quis? Porque marca pessoal é a construção da sua obra. Marca pessoal é a sua obra. E isso remete muito a legado. Sim. Né? Ou você quer construir uma marca apenas para dar um nome a uma rua futuramente quando você morrer? Provavelmente não. Sim. Até mesmo porque daqui 2 gerações, 3 gerações, ninguém sabe quem você foi. Fazer um desafio aqui para os nossos ouvintes. Provavelmente você mora em alguma rua que tem um nome de alguém que você não tem a mínima noção de quem é. Provavelmente no seu bairro tem algum ginásio esportivo, poliesportivo, uma praça que tem um nome que você não tem a mínima noção também de quem é. Estamos hoje em Jundiaí, aqui, né? Tem uma rua aqui na frente, tem uma avenida que tem um nome, eu não tenho a mínima noção se o cara era
branco, negro, azul, amarelo, seja lá o que for, e também não importa, mas não tem a mínima noção de quem é. Então, em 1, 2 gerações, as pessoas cagaram para você. Sim. E isso não precisa ir longe. Se eu perguntar o nome dos seus pais, talvez você saiba, né? O nome dos seus avós também. Agora, quando eu perguntar o nome dos seus bisavós para cima, você está ferrado. Já dá uma entortada, né? Significa em 2 gerações também ninguém sabe quem você será. Ok, muito bom. Então, quando a gente fala em marca pessoal, será que o seu Deus não quis que você gerasse valor por meio dela? Marca pessoal é eco na geração de valor a todo momento. Sim. Só que para isso você tem que fazer a sua parte. E muitas pessoas não constroem uma marca pessoal de sucesso porque ela é sinônimo de responsabilidade. Eu não me posiciono, eu não me fortaleço, porque se eu fico apenas dependente de um CNPJ e minha vida der errado, eu tenho quem culpar. Porque o meu chefe, porque o meu líder, o meu gestor, e porque a minha esposa, e porque o meu filho, por causa que o juniorzinho nasceu e agora não tem mais tempo para isso, então você não tem filha disso, então agora é fácil para você. Típica desculpa de Sim. derrotado. Okay? Sim. Então, as pessoas elas não constroem uma marca, porque se der certo, mérito delas. Se der errado, também a culpa é delas. Sim. Então, as pessoas elas não vão para um futuro arriscar, elas não vão para um futuro que poderia ser mais brilhante, porque é no futuro que você vai encontrar seus medos. É no futuro que eles lá estão. Muito bom. E você sabe quais são os seus medos. E você não quer abraçar eles. Você não quer entrar em entendimento com eles. Tá. Então as pessoas continuam vivendo apenas alicerçadas em pensamentos, que é o do passado até aqui, e não do daqui para frente. Mas a única coisa que eu posso mudar na minha vida é no agora, é na minha atitude do hoje. E não no que foi, porque aquilo eu só posso ressignificar o meu passado e estabelecer algum acordo com as minhas dores. Sim. E o meu futuro, quiçá eu tenha, é um bônus, seja lá do seu Deus, que você acredita. Muito bom. Mas a única coisa que dá para fazer é a atitude do agora. Eu buscar a minha consciência, eu buscar alguém que me guia, eu buscar de fato a sabedoria por meio de quem eu vou ter que me aturar até o fim dos meus dias, que é o meu próprio eu. Muito bom. Gente, acho que está bem claro do porquê você precisa cuidar da sua imagem, né, da sua marca pessoal, do seu posicionamento. Mas se não tiver, você pode assistir de novo, porque assim, o que o Dal Bosco falou até agora, a gente deve estar com uns 50 minutos, acho, de episódio, 45, 50 minutos. A gente falou sobre dor, a gente falou sobre gestão de emoções, a gente falou sobre posicionamento, do porquê você não dá um passo, de ferramenta para você dar um passo. Então tem muita coisa interessante aqui. E Dal Bosco, continuando o nosso papo aqui, tem algum livro nessa sua jornada que você acha que influenciou bastante esse despertar por cuidar da sua marca pessoal? Tem algumas obras, você é um cara que acaba lendo de tudo. Tá. Né? De linha cyberpunk, Tá. projetando a humanidade, para fazer analogia ao jogo de videogame, a 2077, Tá. a livros mais clássicos. Mas tem algumas obras aqui que eu gosto muito, e eu sou um cara que geralmente eu não leio um livro inteiro. Tá bom. Há anos, a não ser quando é um livro que ele vai numa narrativa rápida, envolvente, que nem você citou a minha própria obra ali, né, que faz esse link, que é uma das, que eu digo, uma das minhas qualidades na escrita, de conseguir ir evoluindo. Mas grande parte dos livros, eu seleciono geralmente 2 a 3 capítulos iniciais para ler. Claro, a não ser quando você vai para um livro policial, um romance, Tá bom, lá vai que tem começo, meio e fim. Sim. Okay? Mas, geralmente, eu me baseio em 2, 3 capítulos. Se aquele me convencer, aí eu leio o restante. Tá bom. Porque eu não deixo eu ficar preso com um livro onde eu tenho que começar a ler do 1 até o capítulo 12. Tá bom. E mesmo que aquilo seja uma porcaria, eu tenho a missão de que, meu Deus, eu tenho que acabar. E muitos de nós não largam o livro porque acredita que assim tem que ser.
em respeito ao autor, em respeito à Sora, sabe quem é a Sora? A professora. Sim, na época do colégio, a gente tinha que ler aquela desgraça, né? Os livros botavam a gente para ler, muitas vezes do começo ao fim, porque ia cair na prova. Então, o colégio, o sistema de ensino, ou melhor, de doutrina a que fomos doutrinados, nunca nos ensinou a estudar, nunca nos ensinou a ler. O modelo a que nós, gerações Baby Boomer, X e Y, nós fomos educados foi no sentido de você estuda para ser cobrado, você estuda e eu vou avaliar a sua capacidade de decoreba. Uhum. Então, hoje nós somos adultos ruins em aprendizado. Nós somos adultos ruins em cocriação. Certo. Nós somos ruins, inclusive, em chamar equipes e trabalhar em conjunto, cada um com a sua expertise. Porque botar uma turma de 40 e 50, passa a régua, todo mundo é avaliado da mesma maneira. Dane-se se você é bom em exatas, a Amanda em ciências, o outro história e o outro é ultra criativo. Todo mundo na mesma régua. Você já imaginou quantos colegas a gente teve na nossa história estudantil de creche, de primário, ensino médio, fundamental, e hoje deve ter mudado os nomes dessas porras, faculdade. Quantos colegas autistas que a gente deve ter estudado? Quantas pessoas brilhantes, só que muitas vezes até sofriam bullying, não tinha essa expressão, porque achavam a pessoa com uma outra visão, ou que a pessoa era isolada, ou que a pessoa era muito exagerada em determinadas coisas, ou ela ia muito ruim numa coisa e ia muito bem em outra. Porque era todo mundo, um método de ensino era passa a régua e todo mundo igual. Tá. E quem era um pouquinho diferente? A PAI. Ou você estava na PAI, ou você estava no colégio padrão. Não existia um meio termo de ensino. Né? Então, e aí, o que acontece? Dentro desse preconceito, muitas vezes, e aqui a gente tem dois ambientes, né? De APAI e ambientes estudantis, colégios particulares, públicos, dois ambientes fantásticos, com pessoas fantásticas, se a gente conhecer essa conjuntura, e que se hoje é difícil, né, mesmo assim, estabelecer uma certa similaridade no sentido de tirar a singularidade de cada pessoa para ensinar, se hoje é difícil, imagina 20, 30, 40 anos. Isso praticamente não existia dentro do ensino. Onde é que eu quero chegar com isso? Independente para onde é que você ia, independente de onde seus amigos, seus colegas iam estudar ou se capacitar ou melhorar de alguma maneira, raramente a gente foi educado a estudar, a ler, ao aprender. Uhum. Dificilmente nesses ecossistemas a gente chegava nesse nível. Sim. Isso faz com que a gente chegue hoje com essa mesma dificuldade e com algumas amarras ao passado. Então a gente começa a ler um livro, a gente tem algumas amarras e dificuldades até de largar. A gente lê um livro, a gente muitas vezes não gosta, ou mesmo já leu, gosta, sabe, não vai precisar voltar, ok? Ah, mas eu selecionei, já risquei ele com partes boas. Tira foto e guarda numa pasta então do Drive, que também geralmente você nem vai voltar e passa esse livro logo em frente. A gente tem até dificuldade de dar livros, Sim. porque viemos de gerações onde ter é o que contava. Eu tenho que reter a informação. E quanto menos eu passar em frente, melhor é o meu diferencial. Porque o diferencial no passado, um profissional se diferenciava do outro pela quantidade de informação que retinha. Sim. E não quando compartilhava. Total. Diferente de hoje em dia. Por que Baby Boomer X e Y tem dificuldade de entrar no digital? Não é porque a gente não nasceu digital. E Z e Alpha nasceram. É porque nós fomos doutrinados a não compartilhar, a reter. Sim. Já hoje, com volume de informação, quem mais compartilha, quem mais cresce. Então isso dá um bug na cabeça de muita gente. Onde eu venho com toda essa narrativa educacional aqui, é no sentido de, eu só tenho uma certeza, que o que a gente vivenciou no passado, ok? Em termos de ensino, em diversas possibilidades de instituições aqui, isso está longe do ideal. Tá bom. Então, quando a gente tem uma oportunidade como um influenciador, né, seja nos nossos microecossistemas, seja também no seu clube do livro, a gente dar uma visão diferente para as pessoas lerem, para as pessoas estudarem, e lá vai, poxa, a gente começa aqui a ter, né, outras pessoas que você as tira de Sea Haven, que era a cidade lá do Truman, e começa a pensar em outras possibilidades, e que há outras verdades absolutas. Certo. Onde eu quero chegar, então, com relação a isso? O estudar pode ter possibilidades diferentes
com relação ao que lhe ensinaram. Independente, né? Se você tenha alguma dificuldade de algum desenvolvimento específico, né? Ou mesmo motora, ou mesmo de conhecimento, mas encontre a sua verdade, porque não necessariamente você precisa operar hoje para aprender no mesmo modus operandi como lhe falaram que era o correto. É essa provocação que eu deixo aqui na mesa para os nossos ouvintes começarem a refletir. Opa, né? Será que eu preciso aprender do mesmo modo como sempre me disseram que assim eu tinha que ter? Então, nos meus livros, quando eu busco conhecimento, eu sempre busco pinceladas. Eu faço quase com o jogral, né? Tá bom. Eu monto uma matriz com recortes de alguns livros. Por exemplo, que eu gostei muito é O Herói Fora da Lei, que trabalha muito com, né, as veias arquétipicas, né, em construções de marca. Por exemplo, esse livro aqui gera algumas reflexões para você entender alguns perfis de pessoas. Tem outros livros que eu gosto muito, que vem até de um mentorado meu, que retrata muito a vida do Walt Disney. Tá bom. Então, o Walt ele era extremamente criativo, já tinha falido 2, 3 empresas, e só quando ele se uniu ao irmão mais velho, o Roy, até morreu depois de Walt, que vem o equilíbrio entre quem era das exatas e quem era o criativo, e essa divisão de funções, né, fizeram surgir a The Walt Disney Company com um começo de sucesso do que é, inclusive, hoje em dia. Então, eu gosto de dar uma pincelada, vamos dizer assim, buscar um pouquinho de conhecimento em cada um dos eixos. Mas eu sou um devorador principalmente de audiobook. Muito bom. Que se a gente não tratar aqui, isso dá um podcast específico falar disso, né? sobre audiobook, que eu tenho algumas opiniões bem particulares sobre isso. Boa. O Dal Bosco, você falou uma coisa aqui, eu quero complementar rapidamente, que é como você decide continuar ou não um livro. Eu tenho algo muito parecido com o seu modo, que não é por capítulo, mas é por páginas. Para mim, 30 páginas o livro não me pegou, eu largo. Já é. Né? Então, isso tem uma coisa bem interessante também, porque às vezes o pessoal fala, Dilson, pô, mas você só posta livro bom aqui. E os ruins? Eu falei, os ruins eu larguei. Os ruins ficou para trás, entendeu? O que eu mais costumo fazer, Dilson, é ler livros, muitas vezes, fugindo da minha bolha. Total. Então, se você vai... Já dei muitos livros e hoje em dia eu tenho, na minha base no Brasil, eu tenho o mínimo possível, né, para manter uma rotatividade e para algumas anotações. Sei lá, deve somar 100 livros, talvez nem isso. Uhum. Né? E já tive muito mais. Porque no passado a gente tinha orgulho daquela estante cheia. Mudei muito a minha visão com relação a isso, e se hoje eu tivesse uma estante cheia, eu sentiria vergonha de mim. Mas isso é a minha visão. Sim. Okay? Minha visão. Na foto fica bonito uma mega estante, uma parede cheia. Só que se eu não passar em frente, se eu não compartilhar, de certa maneira aquilo me gera duas cobranças. Uma, eu sempre fui um profissional desde criança de gerar muito valor, né, para depois ser valorizado. Então eu sempre doava muito para depois a coisa acontecer. E não o estilo de que eu vou sugar antes para depois, né, eu ter que recompensar. Só que tem um segundo aspecto. Quando eu comecei um estilo de vida mais minimalista, o minimalismo ele não está apenas em eu não ter mais carro há anos, que nem eu não tenho, ou eu não ter televisão há 10 anos, ou eu não ter vários bens materiais que eu vi que não faziam mais sentido. Mas o minimalismo como um estilo de vida é você também reduzir interferências. Se o que eu vou lhe falar lhe talvez cause uma interferência e você talvez de modo inconsciente nunca percebeu. Quando eu tinha muitos livros aqui no Brasil, todo dia eu acordava de modo inconsciente, olhando aquele volume de livros, me dava um senso de incompetência. No sentido de, meu Deus, eu não li, esse daqui eu não li, esse daqui eu não li. Porque a gente vem de gerações passadas, que nem falamos há pouco, que o diferente e o igual, todo mundo passava a mesma régua, então o método de avaliação é igual para todo mundo. Sim. Ok? O que acontece aqui? Quando a gente olha para aquela pilha de livros e começa com essa sensação de cobrança o dia, eu já começo o dia na derrota. Tá bom. Né?
E eu não quero começar o dia numa derrota ou no sentido de que eu tenho a obrigação de ler aquilo. Então parece que todo dia tinha a sora do colégio, né, a professora, exigindo que você tem que ler, vai ser cobrado na prova, se você não lê, porque você tem que ler X livros no ano. E aí vem aquela questão, mas espera lá, qual é a diferença? Eu ler 10 livros no ano de 150 páginas ou ler 2 livros no ano de 750? Por que quem lê 10 livros comparado a 2 de 750 é melhor? Por que contar o número de livros que se lê no ano virou instagramável? Sim, eu falei isso no episódio passado, que as pessoas hoje leem para postar a foto no final do ano, e não porque você vai de verdade absorver o conteúdo. Exato. E aí o que acontece? Espera lá, eu parei de fazer metas no ano de livros a ler, que é a meta que grande parte faz na última semana do ano, entre Natal e Ano Novo. Emagrecer, livros para ler. Exatamente. E cuidar da saúde. Exatamente. É engraçado que a gente já está na metade do ano e grande parte não conseguiu nenhuma das três, né? E se você for ver, o procrastinar, a causa é a mesma. Independente seja livro, emagrecer. Geralmente a causa profunda, a causa raiz vai ser a mesma. O que acontece aqui? Quando eu comecei a ver que não fazia sentido eu ter aquele volume de informação se eu não as transformasse, eu comecei de uma maneira mais minimalista, enxugar um pouco aquilo. E eu comecei a transformar na minha vida na única coisa. O que importa, de fato? O que eu vou conseguir me focar agora? Tá. Porque se não for, né, se isso não importar agora, eu posso deixar de seguir em frente. E isso eu faço com pessoas também. Se aquele outro lado não me vê de forma significativa, ou eu não vejo, ou às vezes só um lado está vendo e não tem essa visão do ganha-ganha, eu sou um cara muito tranquilo para deixar ir. Muito bom. Porque eu não posso deixar que o outro, o descaso do outro, me tire, né, a paciência, que o descaso do outro me tire a energia, que o descaso do outro me tire a coisa mais importante, que é finita e que nunca mais vai dar para voltar, que é o tempo. Quando você entende isso, que o estilo de vida minimalista ele é a valorização do seu tempo, tirando distrações na sua vida, essas distrações muitas vezes vão até para a leitura. E que, olha a loucura, né? No sentido de que talvez da loucura vira uma sabedoria de que, eu ter muitos livros, e se você, ouvinte, não tem nada contra isso, é a sua escolha. Sim. Mas para o que eu estou falando é que funcionou para mim, Adilson. Sim. Okay? Mas eu comecei a ver, se isso aqui me causa, de certa maneira, ter livros a mais que eu não dou conta, é mais um peso na consciência e uma cobrança do que, de fato, solução para o que eu preciso resolver agora, certo. Eu prefiro deixar ir. Muito bom. Eu prefiro romper uma algema do que aguentá-la com a esperança de que um dia eu a libertarei, de que um dia eu vou encontrar a chave para desalgemar, né, aquela amarra. Tá. Eu deixo ir, e se um dia eu quiser, de fato, aí sim, ir em direção àquilo, assim eu farei. Fica aqui um experimento. Muito Talvez bom. você desacoplar da quantidade de amarras que você tem de arquivos no seu computador, de coisas que você guarda que nunca, né, usa, que eu comparo, de coisas que você salva no seu Instagram que você nunca mais vai voltar para ver. Okay? Talvez lhe dê, de certa maneira, um aumento de consciência com relação a tirar várias entropias, vários desvios de energia e se focar na única coisa que importa na sua vida no agora. Muito bom. Dal Bosco, o que é óbvio para você e as pessoas não percebem? Óbvio para mim é com relação ao quanto que as pessoas gastam de tempo como se ele fosse infinito, comparado até a consciência que as pessoas têm ao dinheiro delas que vai todo dia. As pessoas, elas são, eu postei até 2 dias, as pessoas, elas são completamente econômicas quando se fala na questão dinheiro. Dinheiro indo, elas brigam, se alguém entra na sua conta e lhe furta, né, de alguma maneira, você, claro, vai berrar com relação a isso. Se de alguma maneira você numa negociação perdeu ou alguém tentou de alguma maneira tirar dinheiro seu ou não devolveu, você briga, ok. Engraçado que elas não fazem isso com o tempo.
Porque é claro que você tem que brigar pelo seu dinheiro, mas dinheiro, se você perder, talvez você consiga recuperar. Poder, se você perder, talvez você consiga recuperar. Tempo, não dá para recuperar. Muito bom. Tempo não dá para economizar. Tempo passou. Nunca mais será esse dia, esse horário deste ano. Jamais. Já foi. Já foi. Daqui uma semana, mesmo que voltássemos a esta mesa, a Dilson é outra pessoa e Del Bosco é outra pessoa, em termos de consciência. A gente pode repetir o mesmo assunto. Você vai ter uma consciência diferente com relação ao que eu falei, e eu vou absorver algumas coisas e processar, independente se eu concordo ou discordo, e a gente vai ter uma outra conversa. Total. Então, o que é óbvio, né, para mim, mas que para muita gente não é? Elas perdem o tempo, deixam, né, com que o seu tempo se vá, como se fosse um recurso finito, mas ele não é. Sensacional. Muito bom. Ô, Del Bosco, e pensando aqui agora na sua trajetória, né, toda a sua carreira, o que você considera uma vantagem competitiva sua? Você fala assim, não, isso aqui é meu superpoder e não tem para ninguém. Disciplina. Porque disciplina vence qualquer cara talentoso, preguiçoso, procrastinador ou relaxado. Maravilhoso. Vocês são suspeitos, né, gente? Eu sou muito disciplinado também. E isso é o meu óbvio. A sua vantagem competitiva é o meu óbvio. O meu óbvio é o quê? Eu consigo qualquer coisa com disciplina. Qualquer coisa. Pode ser que eu demore 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu chego lá. Porque o que acontece? Aqui a gente tem 3 perfis. É aquele cara que não é muito talentoso, mas ele é disciplinado. A gente tem aquele cara que ele é talentoso, mas é vadio. E temos aquele cara que ele tem um talento, mas esse talento está escondido e ele não está consciente de qual é o talento dele ou dela. Tá. Eu, como mentor, muitas vezes, a depender do meu tipo de mentoria, né, por exemplo, principalmente mentorias de marca, eu descubro muitos talentos que as pessoas não conheciam. E aí cai a ficha de caramba, Del Bosco, eu estava 3 anos em terapia e não conseguia chegar nisso, e agora numa sessão me caiu a ficha, você está vendo coisas que nunca cheguei, né, a este ponto. Tá. E aqui eu não estou falando criticando a terapia, mas eu costumo dizer que tem terapias e terapias no mercado. Sim. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente vê muitas terapias caça-níquel, que eu costumo dizer que é a terapia ortodôntica. Você já ouviu falar nisso? Não. Eu inventei. Por isso que não viu. Por isso que não viu. A terapia ortodôntica, você chegou a usar aparelho fixo, Sim. A Amanda usou aquele ferrinho no dente? Beleza. Lá no passado, que hoje é substituído pelo Invisalign. Sim, né? sim. Me patrocinem. Come on. O que acontece? Você botava aquela desgraça, aquele ferro no dente, que não passava nem na porta do banco, Tá. e você voltava ao seu dentista, voltava, e vocês devem se lembrar, aquelas manutenções no passado custava R$100, 150, 200, 300, dependendo do seu problema, e tinha uma pergunta que era clássica dos seus amigos. Ô, cara de cavalo, quando você usava aquele aparelho para fora, né? Freio de cavalo, ô, dente de ferro, quando você tira isso, Adilson? Okay? E o Adilson nunca sabia responder, porque a pergunta dos seus amigos você levava em frente e transmitia para o seu dentista ou a sua dentista. Doutora, quando que eu tiro isso? E eu acho que você se lembra que pouquíssimos dentistas lhe falavam quando você ia tirar. Sim. Quase nenhum lhe dava a segurança. Um prazo, né? Um prazo. Sim. E eu costumava dizer que aquilo lá, por vezes, parecia mais, né, aposentadoria do doutor ou da doutora, né, do que, de fato, a solução. Tá. Parece que a pessoa nunca queria tirar aquilo, porque era mais 150 aqui, mais 150 aqui, talvez era a aposentadoria que eu estava, né, pagando lá para a pessoa. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos profissionais na área da saúde irresponsáveis com esse mesmo tipo de atitude. Claro, tem pessoas que precisam de um auxílio constante, mas tem pessoas que eu não vejo comprometida com a solução, ou com elevar depois a pessoa para um novo nível, um novo nível, um novo nível. Parece que querem manter aquela pessoa girando atrás do próprio rabo por 2 anos, 3 anos e lá vai, e coisas de certa maneira simples, né, que se faz muitas vezes, ou se descobre muitas vezes numa mentoria,
descobrindo o talento, o potencial daquele que vai virar um super-humano, muitas vezes os outros profissionais não têm a qualidade, ou outros têm a qualidade, mas não têm a intenção de fazer com que seu cliente descubra. Tá. E aí eu fico pé da vida com relação a esse tipo de atitude. Então eu chamo de terapeuta ortodôntico. Muito bom. Ou seja, vai lá dar uma apertadinha, volta daqui um mês para nova terapia. E aí Tá você bom, fica minha nesse... filha, o que aconteceu? Lá vai seu cliente reclamar tudo do mesmo problema. Com o meu perfil de cliente, eu trato de uma outra maneira. Se é para reclamar do mesmo problema a segunda vez, só se for para buscar solução. Ótimo. E eu faço isso com amigos ou com clientes até hoje. Tá bom. Se é para reclamar de novo apenas por reclamação, vá em frente com outro mentor ou mentora, mas não sou eu. E não tem nenhum problema. Mas isso significa construção de marca e posicionamento. Hoje eu posso escolher com quem eu quero trabalhar. Sim. Então, eu não quero ficar num atendimento que eu não veja evolução nessa pessoa de uma semana para outra, de um mês para o outro. Mas tem várias pessoas que querem, porque vê aquele dinheiro entrando e para elas serve, mas para mim aquilo não serve. Excelente. E aqui o meu talento é em não trabalhar, inclusive, com essas pessoas, e trabalhar com quem eu sei que vai virar pitbull de mercado, vai devorar, né, os seus segmentos, num sentido de se transformar em alguém singular, em uma marca particular, uma marca única, melhor dizendo, né? Particular no sentido de ser ali VIP. Onde eu quero chegar com isso daqui? Quando a gente pega os 3 perfis, o cara que tem talento, mas é preguiçoso, o que tem determinado talento, né? Ou não é tão talentoso, mas tem disciplina, e aquele que não sabe o seu talento, que grande parte da humanidade não sabe no que é bom, grande parte, está inconsciente isso, e a gente tem que desacoplar esse processo. Pouquíssimas pessoas têm talento, têm atitude e têm consistência, né, vestida de disciplina, para ir em frente. Se essa pessoa ela nasceu dotada com aquele talento e entendeu isso em determinado período da sua vida e exerce a disciplina dentro disso, espetacular. Sensacional. Espetacular, ninguém segura. Agora, a mínima parte. É a mínima parte. Porque quando você nasce com um talento, de certa maneira, ele dá uma comodidade. Né? Eu costumo dizer, se eu não tivesse nascido parecido com Brad Pitt, nem fudendo que eu cuidava tanto da minha marca. Minha vida ia ser mais fácil, pô. Ia ser mais galã, entendeu? Eu ia ter algumas outras oportunidades. Muito bom. Então, agora, se você é feio, aí mesmo que você tem que cuidar da sua marca, pessoal, pô, você não tem muitas alternativas. Entendeu, Adilson? Muito bom, muito bom. E aí, o que eu falo? E às vezes numa palestra séria, e aí quando abre para perguntas, diz, Bosco, você acha que, né, no meu caso, eu tenho que cuidar da minha marca pessoal? Eu falei assim, tem, porque você é feio pra cacete, pô, você não tem muita alternativa de vida, não. Hollywood não tá, nem Hollywood, nem Bollywood está ali esperando, nem na Índia, muito sabe? Bom. Então, o que acontece aqui? Por que eu falo dessa brincadeira mais com verdade, né? Com um grande fundo de verdade? Eu fui um cara que, tinha alguns talentos, mas testei muitas coisas na minha vida e fui vendo o que se falava antigamente, o que não é a minha praia. Tá. Eu digo que o grande exercício que os nossos ouvintes têm que fazer é descobrir o quanto antes a sua praia. Muito bom. Porque quando eu a descubro, colocar disciplina naquilo me dá uma maior segurança, onde eu vou colocar tempo, energia e dinheiro e que tende a eu ter um resultado, né, mais tangível, até mais rápido. Tá. Agora, o que muitas pessoas aqui se enganam nesse processo? Quando elas querem buscar a liberdade ou se libertar, elas vão naquele conceito típico de liberdade no sentido de independência, eu fazer o que eu quero. Bom, aí a gente podia criar um episódio aqui só falando de filósofos e, inclusive, tem alguns que vão lhe dizer que liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você não quer. Sim. Num primeiro momento é fazer o que não quer. Porque se liberdade fosse você fazer o que você quer, grande parte do mundo estava liberto. Mas o que a gente vê, na verdade, é grande parte do mundo sendo escravo da sua própria natureza, vivendo no inconsciente coletivo, ou seja, chamado vulgo manada. Uhum. O que acontece aqui? Num primeiro momento, liberdade, quando eu exerço o que eu não quero, eu remeto, voltamos lá ao começo do episódio, eu remeto ao que eu quero pagar de preço,
Eu tomo uma decisão de que esta lombada eu tenho que passar, este muro eu tenho que passar, essa dificuldade eu tenho que passar, para que daí no médio e no longo prazo eu vou ter a liberdade de escolher o que eu quero. Mas se eu não passar essa lombada, que muita gente vai tentar lhe vender, que liberdade é apenas escolher o que quer fazer da vida, num primeiro momento não. Se hoje eu, Dal Bosco, tenho isso na minha vida e ensino mentorados e mentoradas, é como se transformarem em mentores e mentoras, né? Pela Mentoring Academy, né? Que eu tenho a formação de mentores, formação profissional de mentores. Ensino elas como conquistarem liberdade geográfica, morar onde quiser, liberdade financeira, não ter apenas dependência de um CNPJ lhe dizendo quando que você vai ter que ganhar a sua vida inteira. Sim. E ter liberdade de tempo para que você escolha quando, onde, como e com quem e quando quer trabalhar, para você ter essa tríplice coroa da liberdade. Em nenhum momento foi, estou pulando agora de paraquedas rápido desse avião que eu estava, eu não suporto mais essa empresa e vou fazer o que eu quero, paz e amor, e assim a minha vida vai ser. Você vai, daqui 6 meses, você vai estar em algumas enroscadas. Sim. Então, o que eu ensino é, você quer pagar o preço, quer trabalhar do modo, do método que tem que ser feito para passar essa lombada, que 99% não quer, para que daí, num segundo plano, você possa fazer essas escolhas. Quero. Ok. Então, a liberdade, ela não vai ser a independência de escolha nesse primeiro momento. Muito bom. Muito a bom. Disciplina é a única coisa que vai fazer você conseguir, né, voltando à disciplina, se você se manter fiel ao processo. E grande parte não é fiel ao processo. Grande parte quer viver de enjambre, de jeitinho, de adaptação, né? E aí será uma máquina uma marca, na verdade, que vai ser uma coxa de retalhos. Muito bom. Muito bom. Dal Bosco, eu passaria aqui mais umas 2 horas falando com você, mas eu sei que você tem um voo para pegar daqui a pouco. Palestra em Recife. Recife. Então, assim, queria te agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Gente, igual eu falei, um baita livro. Eu vou deixar o link aqui no episódio, vou deixar as redes sociais do Dal Bosco aqui também. Agradecer a sua presença. Eu sei como a sua agenda é complicada, eu sei como você conseguiu encaixar hoje aqui no meio de um trajeto a hoje. Você vai para o aeroporto agora, então obrigado de novo. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, meu caro. Obrigado a você, toda a equipe. Trabalho fantástico. Honrado de ser um dos primeiros entrevistados. Eu acho que vai ser o 6º episódio que vai pro ar, se eu não me engano. Do seu novo podcast. Fico feliz com esse tipo de trabalho que você está fazendo. Expandir, abrir um pouco mais, né, do mercado literário. E feliz também em trazer cada vez mais esse tipo de tema aqui para cima da mesa. Muito né? bom. Tem muita gente, por vezes, que tem a intenção de ser escritor. Claro, escuta a editora, escuta o escritor famoso, mas muitas vezes não vê a batalha de quem começou uma jornada e tem que segurar todos os pratos. Né? O cara é empresário, é empreendedor, é conselheiro, é também escritor, é palestrante, que eu digo que é uma vida mais real para quem nos escuta, Sim, que grande sim. massa. Então, eu não sou muito diferente de quem está nos vendo ou escutando. Todos nós temos nossas dificuldades, as nossas procrastinações, né? As nossas ambições, e você encontrar as suas dentro dessa jornada que é o barato. Para daí sim você concentrar a sua energia, seu tempo e seu dinheiro no que realmente vai fazer a diferença, para você se tornar um profissional fantástico, quiçá um escritor e uma escritora reconhecida. Muito bom. Muito bom. Então, gente, link vai estar na bio, tá? Do livro. Vou deixar as redes sociais do Dal Bosco também aqui na descrição do episódio. Leiam. Espero que o episódio... Espero não, tenho certeza que vocês anotaram bastante coisa aí. Foi muito rico e cuidem da marca pessoal de vocês. O Dal Bosco aqui deu diversos benefícios e motivos para você ficar atento a isso. Obrigado de novo. A gente marca uma próxima depois para continuar esse papo bom. E, gente, todas as quartas-feiras, episódio novo às 19 horas. Se você está no YouTube, encaminhe isso para frente, dê o seu like, principalmente se inscreva no canal. Você está assistindo sem se inscrever, que eu sei, porque eu consigo ver nos relatórios. Se inscreva no canal, compartilhe para o seu amigo, para sua amiga que precisa cuidar da marca pessoal. No Spotify também dê 5 estrelas e mande um comentário lá pra gente. Até a próxima, gente!